Glória a Deus. Glória a Deus. Tudo bem, gente? Graça e paz. Tudo bem, gente? Graça e paz. Eu estava rindo aqui que na hora que a Ale orou para Deus abrir porta de emprego para o Gu, o amém dos pais foi mais forte. Amém. Em breve, Gu. Em breve. Em breve você vai saber o que é ter boleto para pagar. Glória a Deus. Bora para a palavra, gente. Eu acho tão lindo, tão incrível quando Deus ele alinha, né, o louvor com a palavra. Eu acho maravilhoso. Abra sua Bíblia em Romanos 8. Romanos 8, a partir do versículo 31. Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia! À medida que você for encontrando aí, pode ir exaltando o nome do Senhor. Vocês acharam aqui, né? Romanos 8. Ouço Bíblias. Vou aguardar. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Amém? Bora lá. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém. Pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Nada pode nos separar do amor de Deus. Aleluia! Ele é bom. Glória a Jesus. Eu amo esse texto. E ontem, no decorrer do dia inteiro, o Senhor ficou ministrando isso no meu coração. Porque vem muitas situações, né, irmãos? Muitas situações que em muitos momentos a gente pensa que a gente está sozinho, enfim. A gente pensa em abandono, a gente pensa em tantas coisas. E veio esse texto no decorrer do dia inteiro. Nada pode nos separar do amor de Deus. Absolutamente nada. O que Paulo aqui está falando para esse povo? Não há nenhuma acusação, não há nenhuma condenação contra os eleitos de Deus. Eu e você, nós somos escolhidos. E é o próprio Deus quem nos justifica. Nós não precisamos nos justificar. Eu sei que senso de justiça nós temos em vários momentos da nossa vida. A gente, quando nós estamos com a nossa razão, quando nós estamos certos, quando não fizemos nada e ainda assim estamos sendo acusados, vem dentro de nós aquele desejo de fazer justiça, é ou não é? Poxa, eu não fiz, poxa, eu estou certo.
Eu não fiz isso que estão falando, mas o Senhor é quem nos justifica. É Ele quem nos justifica, por causa de Cristo que morreu por nós. Por causa do sacrifício de Cristo que morreu por nós. E aí ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Ele entregou o próprio filho por amor à minha e à sua vida, para que hoje nós tivéssemos vida, para que a gente possa viver. Ele não poupou o próprio filho, ele não vai nos dar todas as outras coisas. E aqui não está falando de coisas irrelevantes, aqui não está falando de coisas desnecessárias. Todas as outras coisas é referente àquilo que nós precisamos para viver. O Senhor provê absolutamente tudo para a minha e para a sua vida. Perdão, misericórdia, Ele provê isso todos os dias. Provisão, força, consolo, tudo isso Ele nos dá, tudo isso está disponível para cada um de nós, e principalmente a vida eterna. E principalmente a vida eterna. Ele não poupou Jesus por amor à minha e à sua vida, para nos garantir uma eternidade junto com Ele. Quando a gente lê um texto desse, às vezes a gente fica pensando que não era para ter luta, não era para ter sofrimento. Não é sobre isso. Teremos sim muitas dificuldades ao longo da nossa caminhada, até que Jesus volte. Você está passando por dificuldade na sua vida? Na sua casa, na sua família, na sua vida financeira? Tem algum problema acontecendo lá? Só um? Depois você me conta. Se tiver com um só, depois você me ensina. Que oração que é essa? Mas nós teremos sim problemas e aflições. Jesus falou a respeito disso. Mas o que nós não podemos esquecer é que nenhuma dessas coisas, nenhum desses problemas que você está pensando aí agora, nenhuma dessas situações podem nos separar do amor de Deus. E é isso que importa. É isso que importa. Ficarmos com Ele, vivermos com Ele, o tempo todo com Ele. Esse amor, essa graça, essa misericórdia que nos alcançou, não nos será tirada. Nós precisamos permanecer em Cristo, permanecer buscando esse alinhamento com o Senhor, esse relacionamento com esse Deus de amor perfeito. Porque é neste lugar de relacionamento com Ele que nós encontraremos essas coisas que eu citei: perdão, provisão, consolo, força. É nele, nesse amor perfeito. Amém? Você está aqui? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem? Nós somos filhos, como cantamos nessa manhã, nós temos um Abba, nós temos um Pai todo-poderoso, perfeito. Quem vai se atrever? Quem vai se atrever a acusar cada um de nós? Absolutamente ninguém. Porque Ele, o texto é muito claro, ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dEle. É para a gente refletir a respeito disso. É uma questão óbvia, mas que a gente se esquece muitas vezes. E aí, quando vem situações na nossa vida, de acusações, dificuldades, de problemas, confusões, a gente não se lembra disso. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada nos separará do Senhor. Nada. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele e somente Ele. Ele e somente Ele.
Paulo está aqui nessa retórica, não é que ele queria a resposta. Ele estava fazendo as perguntas para levar as pessoas a refletirem. Porque quando a gente lê isso, a gente pensa, e a gente lembra do poder de Deus, aí a gente pensa, é verdade, ninguém. É verdade. O Abba, o meu pai, ele é perfeito e ele é todo poderoso. Quem vai ter poder contra ele? Absolutamente ninguém. Eu posso continuar segura e confiante no amor e no poder dele. Quem vai nos separar? É ninguém. Quem é mais poderoso? É ninguém, não tem. Amém? E é nisso que nós precisamos estar firmados todos os dias. Todos os dias. Quem nos condenará então? Ninguém. Gente, Jesus morreu na cruz para nos livrar dessa condenação eterna. Jesus morreu na cruz para que eu e você pudéssemos ser perdoados pelo Senhor. Ele morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra. Gente, Jesus está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo pela mim e pela sua vida. Ele é o nosso intercessor, nosso advogado. Ele é quem está ali à direita de Deus Pai, intercedendo por você nesse momento. É por isso que ninguém vai poder nos condenar. É por isso. E nós precisamos ter essa certeza. Nós precisamos ter essa certeza todos os dias. Ele morreu e ressuscitou, e em breve ele vai voltar. Ele morreu e ressuscitou, e em breve ele vai voltar. Para nos buscar, para viver essa eternidade prometida por ele, para viver com ele. Por toda a eternidade, por toda a eternidade. Com esse Deus santo, justo. É para esse lugar que você e eu estamos caminhando. É para esse lugar que você e eu estamos indo. Amém? É para lá. Aleluia! O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigos ou ameaças de morte? Paulo aqui está falando para a igreja, está falando para um povo perseguido por amor a Cristo. E o sofrimento do cristão, ele é conhecido desde esse tempo. Aqui ele está falando para esse povo, quem que vai nos separar? Essas coisas que eu e você estamos sofrendo todo dia? Todos esses problemas, essas enfermidades, essas preocupações, será que isso nos separa do amor de Cristo? Aflições, fome, miséria, ameaça de morte, será? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Aqui, Paulo está citando o Salmo 44, no verso 22. E aí ele continua, mas eu amo, sempre que eu leio um texto aqui que tem um mas, eu cito. Eu amo, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Apesar de tudo isso, apesar de todas essas preocupações, na sua casa, seu casamento, seus filhos, apesar de todas essas preocupações, Paulo está falando a respeito de um povo que estava sendo perseguido por amor a Cristo.
Apesar de tudo isso, nós somos mais que vencedores. O que que isso significa? Por mais que nós tenhamos problemas, dificuldades, perseguições, a vitória já foi garantida por meio de Cristo Jesus. Já foi garantida. Ele conquistou isso na cruz para mim e para a sua vida. Então nós já temos, gente, olha só, nada foi resolvido ainda das aflições que nós estamos passando nesse momento. Mas nós já temos a certeza de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aí a gente ouve isso e fala, não, mas você não sabe. Cara, eu tenho uma notícia para te dar. Já foi vencido por Cristo na cruz. Já foi vencido. Então a gente precisa confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Isso contribui para o nosso crescimento em Deus. Paulo fala, e eu estou convencido. Isso aqui fala a respeito de fé, isso aqui fala de plena confiança, isso aqui fala de perseverança, isso aqui fala de permanecer em Deus independentemente de. Permanecer confiando no Senhor, independente das circunstâncias, das situações, dos problemas e perseguições. Nós precisamos sim, assim como Paulo, vivermos convencidos de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios. Gente, olha que lindo esse texto, nem o que existe e nem o que está por vir. A gente não precisa temer as más notícias. A gente não precisa temer pelo nosso futuro, porque ele é desconhecido para cada um de nós, para todos nós. A gente faz vários planos e sim, nós temos que fazer. A gente não é porque nós não temos conhecimento do nosso futuro que a gente vai viver desorganizado, sem planejamento. Mas a gente não precisa se preocupar. Você está entendendo? Porque ainda que no meio da caminhada existam percalços, sofrimentos e dores, nós já temos a certeza dessa vitória conquistada por Cristo Jesus. Daquilo que está alinhado com o coração de Deus. Por isso nós precisamos perseverar. Isso contribui para o nosso crescimento em Deus. Isso contribui, isso nos amadurece, isso nos prepara. Nos prepara, nos forja. Forja o nosso caráter em Deus. Tem situações que vêm para a gente amadurecer mesmo. Nós temos dificuldade com isso. As dificuldades vêm, a gente fica igual criança pirracenta. A gente reclama, a gente chora, a gente, ao invés de procurar entender o propósito de Deus naquilo que nós estamos vivendo, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos crescer em Deus. E aí vem outra situação, é mais uma situação para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. O sofrimento acaba, aleluia. Problema, em algum momento ele é resolvido, aleluia. Nós não vamos sofrer a vida toda, não. Amém. Glória a Deus, a vida não é
Me perdoe. Porque eu não estava confiando no Senhor, não. Ai de mim, se não fosse a misericórdia do Senhor. Ai de mim, eu estava com muito medo do que poderia vir. Não veio para a glória de Deus, e eu agradeço ao Senhor todos os dias por isso. Não veio uma notícia ruim, glória a Deus por isso. Mas e se viesse? E se viesse? Nós precisamos, meus irmãos, todos os dias ter essa confiança forte e inabalável no poder de Deus. Ele é por nós. Ele é por nós. Ninguém vai ter êxito contra nós. Ninguém. Nada. Absolutamente nada. Pode ficar de pé no seu lugar. Nós já sabemos que Ele é por nós e nada, absolutamente nada, terá êxito. Nós sabemos também que Ele nos justificou. Nós sabemos que Cristo morreu em nosso favor. Ele assumiu a culpa por mim e por você. E nós sabemos que, além disso, Ele agora é o nosso intercessor. Nós sabemos que, além disso, Ele nos ama com amor irrevogável. Gente, Deus nos ama e pronto. Ele é amor. Faz parte do caráter dele amar. Ele nos ama. E quer transformar a nossa vida. E sim, nós somos mais que vencedores porque Cristo morreu por nós. Porque Cristo vive em nós. Porque Ele nos ama. Amém? Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele garantiu, Ele já venceu todas as coisas na cruz. Tudo. Tudo. Ele já venceu. Essa convicção a gente não pode perder. Ele já venceu adversidades, Ele já venceu enfermidades. Ele já venceu. Problema com filhos, casamento, Ele já venceu. Ele é quem garantiu essa vitória para cada um de nós. Não é pelo que a gente faz. Não é pelo que a gente faz. Não é porque a gente ora muito, porque a gente jejua muito. E nem é tanto assim. E glória a Deus não é pelo que a gente faz, porque se dependesse de nós, se fosse pelo que a gente faz, meu Deus do céu, eu não sei você, mas para mim não ia ficar bom não. É por Ele. Somente por Ele. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Pare de andar como se não fosse. Pare de viver como se não fosse. Pare de andar como uma pessoa derrotada, cabisbaixo. Pare de andar como se a sua família fosse a pior. Pare de aceitar viver uma vida de derrotado, porque não é isso que Cristo garantiu para mim e para você na cruz. Não é isso. Às vezes os nossos olhos não estão visualizando isso, porque naturalmente falando ainda não aconteceu. Mas como eu falei, essa convicção em Deus, ela não pode depender daquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. A gente precisa decidir confiar e crer em Jesus, independente de qualquer circunstância ou situação. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que na família tem algumas pessoas com muita enfermidade. E aí eu falei, a pessoa falou, eu já não sei mais. Eu falei, minha irmã, se tem algo que a gente não pode perder, é a fé no poder de Deus. Porque se a gente perder a fé no poder de Deus, a gente vai perder o sentido da nossa vida.
a gente vai perder o sentido. Então a nossa fé nesse Deus Todo-Poderoso, de verdade, a nossa confiança, ela precisa ser forte e inabalável. A gente não pode se mover pelas circunstâncias, pelos sentimentos. A gente precisa realmente ter confiança de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Isso é o que mais importa. Porque se nós não caminharmos debaixo desse amor de Deus, a gente perde o sentido da vida. Nada vale a pena. Nada vale a pena. A gente pode conquistar tudo, a gente pode ter tudo, mas se não estivermos firmados, caminhando nesse amor de Deus, nada disso vale a pena. Nada. Amém? Vamos orar. Às vezes, assim como eu vivi no meio do ano, talvez é assim que você chegou aqui nessa manhã, sem essa convicção forte e inabalável, sem essa confiança forte e inabalável. Então, assim como eu precisei pedir perdão ao Senhor, você tem a oportunidade de pedir perdão a Ele agora também. A gente precisa aprender a ter a palavra de Deus como nosso único recurso. Recorrer primeiro a esses textos que fortalecem a nossa alma, que fortalecem a nossa fé, porque esses textos somem da nossa mente quando a gente está no meio do turbilhão. Então confessa ao Senhor, fale com Ele nessa manhã, enquanto Sidney vai ministrar uma canção. Fala com Ele, não, Deus, até esse dia a minha fé não está forte e inabalável. Eu não tinha convicção desse amor do Senhor, da forma que eu preciso ter. Eu falo sobre Ele, mas eu não vivo muito de acordo com Ele. Então, pode começar a orar, pode começar a orar, pode começar a falar com Deus como está o seu coração em relação a isso. Como está a sua convicção? Como que está a sua convicção do poder de Deus?